Bem, vamos lá, pessoal, com a introdução. A gente vai ver inicialmente umas partes teóricas, tá? Para depois a gente começar dando gás aí na área matemática da coisa. Mas antes a gente precisa entender um pouquinho da física, né? A relação da física com outras ciências, o método científico, as quantidades físicas, tá? O experimentador, que aí a gente vai focar no relógio, na régua e na balança, e a importância da física, ok? Então vamos lá. Começando, a natureza e os seus fenômenos. A ideia é entender a regularidade da natureza, que tem estimulado a curiosidade humana há milênios. Desde os primórdios também tem sido clara a importância prática desse saber. Né? Como exemplo, prever as cheias do Nilo. Todo mundo conhece essa história. A percepção de ordem e periodicidade. O mundo é previsível, ok? Então a gente tem aí como exemplos a rotação da Terra. Só tirar aqui para a rotação da Terra. O movimento, que é a rotação da Terra que traz o dia e a noite. O movimento da Lua em torno da Terra, que nos dá um mês. O movimento da Terra ao redor do Sol, que tem um ciclo de 365 dias, que vai nos dar as estações. Fenômenos biológicos, meteorológicos e demais fenômenos aí que a gente vai verificando a cada momento de estudo, tá? Relação com outras ciências. Primeiro, a matemática, né, que é o foco de vocês, ela é a linguagem da física. Os fenômenos, a gente faz toda a análise do fenômeno e a gente vai descrevê-lo matematicamente. As leis físicas são formuladas como equações matemáticas, tá? Então, a gente pode realmente dizer que a linguagem que a gente utiliza é a matemática. A física é a ciência mais fundamental. Tá? Os fenômenos químicos, biológicos, podem, em princípio, ser explicados pelas leis da física. Tá? Se a gente cair por essa área, né, os primeiros estudos que a gente começa a estudar fenômenos partem de princípios físicos e se aprofundando você gera as outras ciências, tá? Como a química, a biologia, a engenharia e por aí vai. Aplicações e avanços básicos da física têm grande impacto em outras atividades, como já citei, engenharia, tecnologia, medicina, computação, matemática. Tá? Infelizmente, também aplicações militares. Né? Veja aí o exemplo, a balística. Né? Metas da ciência. Observar, escrever e entender a regularidade dos fenômenos naturais. Encontrar as leis gerais por trás das regularidades, e aí a gente tem lá no século XVI Galileu Galilei trazendo um método científico, tá? Aí vamos discutir um pouquinho como é que é o método, né? O método ele baseia-se em observação e experimentação, tá? A gente vai reproduzir, teste crucial na formulação das leis naturais. Depois a física parte de dados experimentais, tá? A experiência é o juiz supremo da validade de qualquer teoria. Então não vale autoridade, hierarquia, iluminação divina. Ou seja, dentro da ciência, da física propriamente, você tem que testar, você tem que experimentar, tá? Então não é porque Deus quis, não é porque o capitão quis, não é porque o coordenador quis, não é. A física é pela experiência. Aí você tem a parte de abstração e indução, tá? Isso é bem interessante, porque dentro da física, dentro da ciência como um todo, né, há sempre a procura pelo de mais simples, tá? Quando você pensa em fazer uma análise de algum fenômeno, você tem que procurar simplificar aquilo ao máximo, para que a partir daquilo você chegue numa lei ou teoria, né, para poder construir a partir de modelos. Os modelos têm que ser os mais simples possíveis. Aí daí você acaba gerando leis e teorias, né, novas previsões no caso, para que você possa refazer aquele teste que ele possa ser validado, né? Então, isso aí, gente, é a arma mais poderosa contra as pseudociências, o charlatanismo, a enganação. Então, se falar o método científico é válido, olha, o princípio do método científico é válido, tá? Essa linha de testes que Galileu se propôs é bem simplificada. Então, hoje você tem, a exemplo, por exemplo, da vacina, que hoje todo mundo comenta,
você tem um método científico é válido ali como princípio, mas tem dentro desse método existem mais métodos a serem testados, tá? Não é tão simplório assim como está descrito aqui, tá? Mas é válido pensar no método científico. O método científico, então, resumindo, ele chega em observação, experimentação, a modelagem e a previsão, né? Uma vez que você tem uma equação, você vai fazer um novo teste com ela, né? É interessante pensar, tá? Tem um testezinho bem interessante, que é avaliar a questão da velocidade. A velocidade de uma partícula quando cai, por exemplo. Então, você pega lá, uma partícula cai de um prédio de 10 metros e você chega na função, por exemplo, na equação de Torricelli, né? Aí você vai fazer uma previsão com ela, falar assim, quer dizer então que se um cara cair de paraquedas lá do um avião, por exemplo, essa lei é válida para ele também. Aí se você for calcular utilizando, vai chegar, devido à altura que ele é lançado, né, ele sai do avião, numa velocidade muito alta. Aí você chega que essa previsão não foi tão boa. Aí num caso desse tipo, o que se espera, né? Se espera que você refaça o problema e veja se não tem mais fatores influenciando a movimentação do paraquedista, por exemplo, né? E nesse caso, o paraquedista é bem claro que você tem que considerar a resistência do ar, né? Ou seja, a partir de um modelo mais simples, você consegue abarcar algumas coisas. Agora, quando você chega nesse modelo e que ele não consegue explicar determinada situação, você tem que melhorar a, a, o método para encontrar uma nova solução para o problema, tá? Normalmente, essas soluções elas são acabam derivativas, tá? Outro exemplo claro é a questão da relatividade, né? Tem muita gente que acredita que Einstein superou Newton, enfim, isso é toda uma discussão. Na verdade, Newton escreveu as leis até um determinado ponto, só que existiam determinados movimentos, determinadas situações que ele não conseguia explicar. E Einstein, por sua vez, conseguiu explicar essa situação. E se você reduzir as equações de Einstein, você acaba caindo nas equações de Newton, ou seja, um está dentro do outro, né? E não são excludentes assim, tá? E aí, quando você recai, né, nessa parte aí de experimentação, você tem como grande importância aí a questão do relógio, que a gente faz referência ao tempo, a régua, que a gente faz referência ao espaço, e a balança, que a gente faz referência à massa, tá? Aí, assim, o tempo, né? O tempo, a gente considera, a questão do relógio, a gente pode considerar qualquer movimento periódico. Nascer do Sol, que é o intervalo de um dia, sucessão das estações, intervalo de um ano, outros movimentos celestes. Galileu usou suas pulsações como relógio, movimento de um pêndulo, né, que é um experimento bem interessante, né, se, enfim, em outros tempos, se não pandemia, a gente faria um experimento desse do pêndulo. A frequência da luz emitida por átomos, né, decaimento radioativo, usado para medir o tempo em escala geológica, a irreversibilidade, né, nascimento-morte, do tempo, né? O tempo tem um sentido. A gente chama isso aí, né? Da seta do tempo. O tempo só vai para frente. Isso aí na física a gente chama de entropia, tá? Um assunto mais aí para a questão de física 2. Relógios precisos, né? A necessidade de você ter uma precisão no tempo, tá? Isso garante uma série de outras marcações, né? Como por exemplo, marcação de longitude, né, que foi fundamental para a navegação, a questão de comparação de hora local, né, a partir do meridiano de Greenwich. A Terra gira 360 graus em 24 horas, então a variação de uma hora dá um desvio de 15 graus de longitude, por isso que a gente sabe que aqui é de dia, no Japão é de noite, a Europa está em média 6 horas à frente, enfim, a gente tem essas situações todas graças a uma precisão que se tem na medição do tempo hoje. A história da medição do tempo também é bem interessante, né? Lá no século XVI, antes de Cristo, no Egito, você tinha aí um relógio, né, solar, tá? A hora no verão era diferente da hora no inverno, né? Em 263 de Cristo,
O relógio foi trazido da Catânia para Roma e apresentou um tempo errado aos romanos por 100 anos. Aí é aquela situação, né? Desculpa aí. O cachorro latindo, olha, que zica, mas tudo bem, vamos lá. Kiko, calado. Temos aí a clepsidra, um relógio de água, né? Interessante, um relógio desse que tem em São Paulo, um shopping em São Paulo tem uma clepsidra desse, né? E isso aí foi criado lá no século XV a.C. e o pinga-pinga foi o precursor do tic-tac dos relógios, né? Então tem um desenho bem invocadinho aí, dando o exemplo de uma clepsidra. A ampulheta, que todos conhecem, lá no século XIV na Europa, era usado para marcar tempo de eventos, como sermões, aulas, né? E por aí vai. O relógio de pêndulo, que veio aí na sequência, em 1656, com o Christian Huygens, né? Que é bem conhecido na área da matemática. Galileu, em 1580, foi o primeiro a ver a importância do pêndulo, tá? E tratar matematicamente tudo isso. O relógio de mola, no século XV na Europa, né, ele era impreciso inicialmente, tornou-se mas a vantagem é que você poderia reduzir esse relógio, né, fazer um relógio como os de pulso hoje. Essa tecnologia reinou até o advento do relógio de quartzo, né. O relógio de quartzo nasceu em 1927 com Morton e Morrison e tinha o tamanho de uma sala, né. Só que ele tinha uma precisão muito boa, tá? Ele mostrou que o segundo tinha 1 sobre 86.400 do ano médio, né? Aí você chega assim e fala, meu, é uma precisão muito boa. Mas pelo que a gente tem hoje, ele é impreciso, tá? Ele tem um atraso regular. Tanto que aí os relógios de quartzo eram bem famosos, ainda são, tá? Ainda se vende relógio de quartzo por aí. Mas na década de 80, praticamente todo mundo tinha esse relógio de quartzo, né? Você já não encontrava muitos relógios de mola, tá? E você tinha que fazer acertos nele regularmente, tá? Então isso demonstrava uma certa imprecisão. Aí hoje, né, a questão do relógio atômico, olha que interessante, não? Átomos de césio 133 tem uma transição numa frequência de 9 bilhões 192 milhões 631.770 ciclos por segundo, ou hertz, tá? Que é a unidade de frequência. Os átomos absorvem energia na cavidade de micro-ondas e ficam em ressonância. Isso aí é mais lá para frente, em física 3, você entende um pouco melhor essa situação. E em 1967, na 13ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, onde se define lá o sistema internacional, foi definido o padrão do tempo, que é 1 segundo equivale justamente a esse número todo aí, os 9 bilhões, ciclos de uma transição hiperfina do Césio 133. A gente tem uma animaçãozinha aí, onde ele demonstra aí a câmara de Césio, né, emitindo as partículas, e é calculado todos esses ciclos, e quando passa ali, ó, 9 bilhões partículas emitidas, ele conta 1 segundo. Tá? Isso é precisão. Então, né, o relógio atômico ele não nasceu assim, tá? Ele veio lá, a ideia veio de Isidor Rabi, da Universidade de Colômbia, baseado na ressonância magnética de um feixe atômico, em 1930 ali. Ele veio com a ideia em 45. 49, o primeiro relógio, baseado na molécula de amônio. Em 52, nasceu o Césio 133, que foi o NBS-1, que é o nome desse emissor. Em 67, foi definido como padrão mundial. Em 68, houve uma melhora, criou-se o NBS-4, então passou ele a ser o padrão. Em 99, o NIST F1, que a precisão é de 1,7 partes em 10 a 15, ou 1 segundo em 20 milhões de anos. Você entende isso? É 1 segundo de atraso em 20 milhões de anos. Isso é precisão, tá? E em dezembro de 2005, esse valor passou a 1 segundo em 60 milhões de anos. Ou seja, a gente tem uma definição de tempo muito precisa hoje, tá? Esses relógios ficam todos nos Estados Unidos, tá, gente? A aplicação, né? O GPS consiste em uma rede de mais 24 satélites orbitando a 20 mil quilômetros de altitude. Cada satélite tem um relógio desse, um relógio atômico, tá?
e cada receptor tem apenas um relógio de quartos. A precisão é de pouquíssimos metros, né? É interessante falar que, inicialmente, eles consideraram física newtoniana para as contas, né, nas equações de Newton, e a precisão não foi tão boa de GPS, tá? Entre duas medidas deu quase 300 quilômetros de diferença. E aí eles notaram que precisava, não podia ser newtoniana, mas tinha que trazer a física moderna para dentro da coisa, que é a física de Einstein, né, partindo ali de Einstein, para que fossem acertadas as equações, e aí nós temos hoje uma precisão de 1 metro, 2 metros no GPS. Alguns tempos característicos para a gente conhecer, né? O menor tempo conceptivo na física atual, denominado tempo de Planck, tá? 10 a menos 43 segundos. Tempo para a luz atravessar o núcleo de um átomo, 10 a menos 23 segundos. Período de oscilação da luz visível, tá? 10 a menos 15 segundos. Período de oscilação de uma rádio FM, 10 a menos 8 segundos. Período de motor de um carro veloz, 10 a menos 2 segundos. Período da batida cardíaca, 10 a 0. Duração do dia, 10 a quinta. Duração do ano, 10 a sétima. Duração da vida humana, 10 a nona. Isso em segundos, tá, gente? Desde o surgimento da escrita, 10 a 11. Desde o surgimento do homem, 10 a 13. A idade da Terra, 10 a 17. Idade do universo, 10 a 18 segundos. 10 a 18, cara, é 1 e mais 18 zeros na frente. Tá? É bastante em termos de tempo. Medida do tempo ao longo das datações, né, de carbono, para medir tempos muito longos. Você tem a meia-vida do carbono 14, né, que é de 5.730 anos. A fração do carbono 14 é um átomo para cada 7,810 a 11 de carbono 12. Tá? Então, assim, né, você recolhe uma amostra lá de carbono, dentre aqueles átomos de carbono vão existir frações de carbono 14. Ela é constante, organismos vivos, pela constante troca de CO2 com o ambiente, que a gente chama de fotossíntese, né? No caso nosso aí, que a gente é formado por carbono mesmo, né? Aí vem, a fração de carbono 12 não muda após a morte, porém existe uma desintegração do carbono 14, né? Ou seja, ele decai, que a gente fala, né? A comparação da relação carbono 14 com carbono 12 em fósseis determina a sua idade. Espécimes da ordem de 20 mil anos podem ser datados. Tá? Comprimento, né? O comprimento é a questão do conceito de tamanho e distância, né? É uma medida comparativa. Lá nas antigas, usavam-se as partes do corpo humano e essas medidas eram imprecisas, né? Pra você ter ideia, você pega lá para citar, né? Na Bíblia você encontra umas medidas feitas dos templos que era de acordo com o tamanho do braço do imperador, do rei. No Egito tinha a ver com a questão do tamanho do braço, do pé, do faraó. Então morria-se o faraó, você tinha que refazer as medidas, chegava um novo faraó, enfim, era uma imprecisão danada. A necessidade então de se estabelecer um padrão de comprimento, tá? E esse padrão deveria ser constante, né? Deveria ser constante e a gente chega nas medidas de comprimento. O metro padrão, em 1791, né? Você já tem aí o sistema internacional, o metro valia 10 a menos 7 da distância do Polo Norte ao Equador, tá? Que a gente chamava de meridiano de Paris. 1797, você cria-se a barra de platina, que era bem conhecida. Em 1859, Maxwell propõe o comprimento da onda da linha espectral amarela do sódio. Em 1983, a distância percorrida pela luz no vácuo, que é 1 sobre 2,99,792,458 de segundo. Tá? A velocidade da luz é definida como c, que é esse valor aí, todinho, né? Quase 300 mil metros. Parece 300 milhões de metros por segundo, né? Ou 300 mil quilômetros por segundo. Esse é o valor válido hoje, baseado na velocidade da luz, tá? Aí assim, né, para pequenas distâncias nós usamos microscópios, né, você tem o óptico eletrônico de força atômica, de tunelamento, né, que ele mede coisas na escala atômica. A limitação natural da medida de comprimento, assim, a medida que eu falei lá e botar uma régua, né,
Então você tem que usar em física moderna. E dentro da física moderna você tem aí a difração da luz, né? Que a gente tem uma lei chamada lei de Bragg, que a gente consegue, utilizando a lei de Bragg, medir as distâncias, né? Entre essa parte, essa escala atômica. Aí tem alguns exemplozinhos, mas lá quando você estiver vendo, não sei, talvez em física 3 você veja alguma coisa de física moderna, é possível que você veja isso. Comprimentos característicos, a menor distância conceptível da física atual, ou seja, comprimento de Planck, 10 a menos 35. Menor dimensão já pesquisada, 10 a menos 21. Dimensão do núcleo atômico, 10 a menos 15. Esses dois com métodos indiretos, né, usando lá a lei de Bragg. A dimensão do átomo, 10 a menos 10. Dimensão de um vírus, né, 10 a menos 8. Né, 10 a menos 10 a gente chama de Angstrom, tá? 10 a menos 8, microscopia eletrônica. Dimensão de uma bactéria, 10 a menos 5. Comprimento de onda de luz, 10 a menos 6. Microscopia ótica. Altura do homem, 10 a 0. Diâmetro da Terra, 10 a 7. Distância até o Sol, 10 a 11. Né? Você tem aí como métodos diretos mesmo. A distância até a estrela mais próxima, 10 a 16. Dimensão da Via Láctea, 10 a 21. Distância até Andrômeda, 10 a 22. Dimensão do Universo, 10 a 26, que é a luminosidade. Tem um pouquinho de física moderna aí também, tá? Aí tem um vídeo interessante falando aí Powers of Ten, que é interessante, tem aí para vocês no canalzinho, você pode colocar o nome que você acha no YouTube e ele fala sobre essas relações de comprimento, tá? O quilograma, né, que é o último que a gente vai falar, vem em 1889, a primeira conferência geral sobre pesos e medidas definiu o protótipo do quilograma como uma peça de platina e irídio colocada no instituto lá, tá? E ela está lá até hoje, né? Recentemente houve uma discussão da questão do quilo, né? Mas essa peça ela é bem emblemática. Aí algumas massas características, massa do elétron, massa do próton, estudo em quilos, tal, massa de um vírus, massa de uma bactéria, massa de uma pulga, massa do homem, massa do pão de açúcar, massa da atmosfera, massa dos oceanos, massa da Terra, massa do Sol, massa da Via Láctea, enfim, massa do Universo. Então você tem variações aí, tá? Unidades. Aqui unidades básicas do SI, tá? É o metro, que é o comprimento, o quilograma, que é a massa, o segundo, que é o tempo, o ampere, que é a corrente elétrica, Kelvin, que é a temperatura, o mol, tá? Que é a quantidade de substância, a quantidade de matéria, tá? E a candela, que é a intensidade luminosa, tá? Essas três aqui são importantes, que é o que a gente mais utiliza, tá? Aí vem, temos algumas unidades fundamentais, você tem aí comprimento, metro, tá? Tempo, massa, carga elétrica, você vai ter lá de novo metro, segundo, quilo e o coulomb, tá? Entenda, carga elétrica é diferente de corrente elétrica, tá? Vai ver que isso é 3. E no sistema antigo CGS você tem aí centímetro, segundo e grama, ok? Unidades derivadas delas, que a gente acaba utilizando bastante, a gente vai usar no nosso curso. Velocidade, que é metro por segundo, aceleração, metro segundo ao quadrado, força, que é o Newton, e a energia, que é o Joule, tá? No CGS vai ter centímetro segundo ao quadrado, e o DINA, tá? Prefixos, isso é importante, porque vira e mexe a gente vai estar usando prefixos e para a hora de trocar de unidade isso ajuda bastante. Então você tem aí os mais conhecidos aqui, o giga, né, o tera, o mega, o quilo, né? Então se eu coloco lá 1 quilograma, eu posso escrever 1 vezes 10 a terceira gramas, ou seja, 1000 gramas, tá? Seu hecto, deca, todos esses aí. Os mais conhecidos disso aí, né? Hoje, no dia a dia, são os gigas, os teras, que fazem referência aos HDs, né? Ligados aos computadores, né? E, por outro lado, você vai também para baixo, né? Ali você vai no do decímetro, do centi, do centímetro, do mili, do milímetro, do micro, do micrômetro, do nano, do nanômetro, né? O pico, o fento e o ato, tá? Aí você tem um exemplo aí, um nanotubo, né, que indica a dimensão em nanômeros aí, tá? Dimensões das grandezas, né? Aqui é interessante a gente estudar, né? Eu vou passar com vocês isso aqui. Área, né? Em geral, área, a unidade é metro quadrado, e área a gente está medindo comprimento, aí você entende comprimento com uma letra L,
posso dizer que o símbolo de área IA tem a dimensão de L quadrado, né, que é lado vezes lado. Volume é L cubo, né, unidade de metro cúbico. Velocidade é espaço, que é comprimento, dividido pelo tempo, né? Comprimento é L, tempo é T, então é L sobre T, né? Aceleração será L sobre T quadrado. Força vai ser M, que indica massa, L, que indica comprimento, e T, que indica tempo. Então é ml sobre T quadrado, tá? A pressão, que é força sobre área, você pensa nessa força anterior, né, e divide pela área lá, você acaba chegando em m sobre L T quadrado. Densidade, que é massa por volume, né, é só você pegar aqui o m e dividir pelo volume lá em cima, então você vai ter um m sobre L terceira. Energia, ml quadrado, T quadrado, né, sobre T quadrado. Potência, que é energia sobre tempo, vai ser ml quadrado sobre T terceira, e aí vai, tá? E como é que se faz isso, né? A palavra dimensão tem um significado especial na física. Ela denota a natureza da física de uma grandeza, a natureza física de uma grandeza. Não importa se é uma distância medida em metros ou em pés, ela é uma distância e dizemos que sua dimensão é o comprimento. Três grandezas fundamentais você tem: dimensão, que é o comprimento L, a dimensão de massa, que é M, e a dimensão de tempo, que é T. Tá? Alfa, beta e gama serão expoentes dimensionais. Tá? Então, nós temos aí L, M, T, tá? Dimensões das grandezas de base da mecânica. Aí você tem aqui, né? Quando você pegar aqui, eu coloquei V, mas ele pode ser qualquer tipo de grandeza, tá? Todas elas podem ser representadas como L elevado a alfa, M a beta e T a gama, tá? L comprimento, M para massa, T para tempo. Se os expoentes forem nulos, a grandeza é dita adimensional, porque, enfim, você vai pegar L elevado a zero, M a zero, T a zero, tudo isso aí vai dar 1, né? A gente diz que é adimensional. Beleza? Aí aqui, ó. Vamos ver como é que é feito isso. A gente tem a grandeza velocidade, né? Que é uma grandeza derivada. Ela é expressa pela distância percorrida pela unidade de tempo. Então tá aí, a velocidade, que você já conhece isso das antigas, ó, igual ΔS com ΔT. O ΔS é uma grandeza L de comprimento e o ΔT é uma grandeza T de tempo. Então, fazendo a troca, ó, a grandeza V vai ser justamente L sobre T. Essa aqui é o que a gente chama de equação dimensional da velocidade. Através dela, você pode concluir que a unidade dela é metros por segundo. Tá? O Sistema Internacional de Unidades, as unidades fundamentais para o comprimento, a massa e o tempo são, respectivamente, metro, quilo e segundo. Aí vem outros exemplos aí, ó, de unidades derivadas. Você tem a área, como eu falei para você, ó, a área é um lado vezes lado, então é L vezes L, L quadrado. Velocidade é L sobre T, então vai ser L sobre T. Aí você joga o T para cima, o T vem aqui a primeira, ele vai a menos 1, então lá você vai ter o seu gama valendo menos 1. Então a unidade de velocidade vai ficar L vezes T a menos 1. A aceleração, por sua vez, você faz velocidade por tempo, e aí você vai ficar LT menos 1, que a gente viu lá atrás, velocidade, sobre T. Então, a dimensão será LT menos 2. E a unidade de força é massa vezes aceleração. Massa é M, aceleração é LT a menos 2. Então, a dimensão de força será M vezes L vezes T a menos 2. Ok? Bem, então é isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima.